amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom, mais uma vez estamos no seu televisor. Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica que prega o evangelho com equilíbrio, sem falsas propagandas, sem procurar enganar as pessoas e a espicaçar a fé daquelas pessoas menos letradas, que podem ser manipuladas e enganadas com facilidade. Isso é uma malandragem, isso é uma coisa errada, isso está acontecendo, inclusive nos programas de televisão, em que as pessoas e alguns falsos pastores, no meu ponto de vista, são falsos, porque eles não pregam a verdade do Evangelho, eles não anunciam os princípios bíblicos, eles tentam enganar as pessoas com falsas promessas. Nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, fazemos parte de um pool de igrejas, de um grupo de igrejas, não só nós, mas a maioria das igrejas evangélicas que não concorda com essa gente, com essas coisas que estão acontecendo, até com alguns escândalos. Você precisa saber diferenciar o que é o correto do que é o falso. Está começando um programa que se propõe a falar de Jesus de uma maneira íntegra, bonita, equilibrada e inteligente. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo a Jaqueline França. A Jaqueline, ela trabalha com artesanato, mas profissionalmente mesmo, ela é uma empreendedora nessa área. Mas nós vamos conversar sobre o encontro dela com Jesus, como o Senhor Jesus mudou a vida da Jaqueline e como a tem abençoado, inclusive profissionalmente. Tudo Amém. bem, Jaqueline? Tudo bem, graças a Deus. Jaqueline, você foi criada na igreja, né? Sim. Desde de menina, de criança, né? Aham. Mas a gente costuma dizer que filho de crente não é crentinho. As pessoas precisam ter o seu encontro pessoal, não é? A fé verdade. evangélica não é uma fé assim que você, porque você é evangélico, que o seu filho vai ser evangélico por adesão. Não, é necessário uma escolha. Daí, inclusive, o batismo na nossa igreja acontecer já na idade mais da adolescência para a juventude, né? Uma opção. Então, você que cresceu na igreja, como é que foi esse momento que deu, assim, aquele clique que disse, eu quero Jesus mesmo? Eu caminhava com o Senhor, mas quando eu tenho um filho, o Lucas tem 19 anos hoje. Quando eu engravidei do Lucas e tive o Lucas, passei por alguns problemas durante a gravidez e no parto. E quando ele nasceu com alguns problemas de saúde. A gente teve uns anos difíceis dele pequenininho. E naquele momento ali do nascimento dele, eu creio que eu tive um encontro com Deus, porque, assim, o Senhor falava comigo, o Senhor falava comigo no hospital. Falava ao teu coração. Ao meu coração, sabe, nitidamente. O Senhor, tanto que eu orava ajoelhada no banheiro dos quartos do hospital, clamando, porque meu filho só vivia internado. Eu e meu esposo, a gente morava no hospital e ele sempre internado, e a gente orando e clamando, e o Senhor, de tudo, ia livrando meu filho, o Senhor ia cuidando dele. E naquele momento eu comecei a entender isso, sabe? De eu falar com Deus, de eu falar com Deus, que é o que eu estou falando para você, que antes eu orava, eu caminhava. Aquela religiosidade. Vinha à igreja, mas aquele momento... Aquela experiência real. Aqui foi naquele momento. Que coisa, ali. né? Como, às vezes, um problema na nossa vida nos traz, assim, a uma aproximação com Deus impressionante, né? Foi naquele momento, sim. E eu também, eu tinha um senso de responsabilidade. E eu falava, não, o Senhor livrou meu filho da morte.
me livrou da morte, porque eu tive eclâmpsia e era algo grave, eu poderia ter morrido, e livrou meu filho da morte, ele muito prematuro, e eu tinha essa responsabilidade, que eu falava, não, eu tenho que criar o Lucas nos caminhos do Senhor. Porque não adianta. Você era grata a Deus. Eu era grata a Deus. Eu sou grata a Deus. Eu me emociono hoje, 19 anos depois, da bênção que foi o Senhor ter livrado o Lucas da morte. E eu fiz a opção de estar na casa do Senhor com o Lucas desde o dia que ele nasceu. Então, com todos os problemas, Claudete, com tudo, porque uma criança doente não é fácil. Não, existem pessoas que, às vezes, no momento que tem um filho, assim, bebê, pequeno ainda, ou se tiver enfermidade, não posso estar na igreja por causa da criança. Vou ter que levar uma bolsa muito grande com fralda. Ou então, meu filho é problemático, não vou à igreja. Você se agarrou com Deus. Foi, eu fiz um processo. Eu vou criar o meu filho em comunhão com Deus. E eu vinha para cá, na época, hoje eu congrego na igreja do Meier, na Maranata do Meier, e na época eu congregava aqui na Maranata da Tijuca, e eu vinha para cá todos os domingos com aquele menino. Crendo que Deus ia estar ministrando ao teu coração, alimentando o teu coração, ficava no abençoando o teu filho. Assistindo o culto pela televisão. No berçário, que coisa linda, uma bênção, uma bênção. E Jaqueline, Deus honrou isso, né? Deus honrou. Que coisa. Seu filho é um menino assim, que ama Deus, fiel a Deus, inteligente. Inteligente, muito inteligente. Ele sempre se saiu muito bem na escola. É bolsista da PUC. É bolsista, bolsa integral na PUC. Contra todos os prognósticos, porque os médicos diziam para mim que as enfermidades dele, todos os problemas que ele ia ter, podia ser de surdez, de cegueira, de aprendizado, iriam se manifestar até ele ter 1 ano de idade, e nada se manifestou. Você orando. Jejuando, orando, joelho dobrado, conversava esses dias falando, eu com o meu joelho do lado do berço do meu filho, orando, falando para o Senhor assim, Senhor, vai preparando aquele banco da faculdade que meu filho vai sentar. Aleluia. E hoje meu filho está lá na PUC com bolsa integral. Que benção. Então, assim, eu louvo a Deus, porque eu sei que foi uma plantação tão árdua, porque... Mas oração de mãe vai direto no coração de Deus. Mas a colheita tem sido uma bênção. Lucas foi aprovado na época do 6º ano, em primeiro lugar no Colégio Militar da Aeronáutica. Depois, na época, mais tarde, ele foi aprovado em 5º lugar para o Colégio Nave, aqui no Rio de Janeiro. Aí agora... ele foi aprovado com bolsa integral na PUC, está fazendo faculdade de jornalismo. Que bênção, né? Um menino que escreve muito bem, fala muito bem. Glória a Deus por isso, né? É verdade. Deus escutou a oração dessa mãe. Amém. Essas mães que estão nos ouvindo aí, pais, não desistam, né? Não desistam de orar, de se dedicar, que Deus vai dar uma colheita abençoada. Dá trabalho, né? É verdade. Mas olha, tudo que é bom dá trabalho, não é? Trabalho. Tudo que é gratificante é porque deu trabalho. É verdade. Agora, Jaqueline, eu acho interessante que você é da área do artesanato. E muitas pessoas pensam o seguinte, que quem está se dedicando ao artesanato é uma coisa informal, é uma dona de casa que mexe um pouco com o artesanato para ter uma renda extra, é um lazer, é um hobby. Mas você partiu para o artesanato, né? Você chegou a estudar alguns anos de arquitetura, tem o jeito de artista. Jeito, coisa de decoração, etc. E você partiu para o artesanato profissionalmente. Eu achei tão interessante o que você falou, como Deus te abençoou, porque até uma dica muito boa para o nosso público. Você foi buscar aprendizado para se profissionalizar, no empreendedorismo, não é verdade? Exatamente, porque aí quando o Lucas tinha 10 para 11 anos, eu
resolvi que eu queria voltar a trabalhar e tudo, mas estava um pouco insegura de deixar ele sozinho. E, enfim, diante de tantos problemas que tínhamos passado, eu e meu esposo. E aí eu comecei, tinha já essa veia do artesanato, comecei a fazer umas caixas personalizadas, que é o meu carro-chefe ainda hoje. Mas eu fui buscar aprender técnicas e workshops, etc. Mas eu também fui buscar uma formalização. Porque eu falava, eu não vou conseguir, como é que eu vou conseguir, por exemplo, vender as lembrancinhas do Dia dos Pais para uma igreja? A igreja precisa da nota fiscal. Ou para uma escola. Ou para uma escola. Ou para uma empresa. Verdade. Eu precisava de uma nota fiscal. Então, precisava se tornar uma empresa, né? Me formalizar, exatamente. E você sabe que tem muitas pessoas que às vezes desconhecem que nós hoje temos o empreendedor individual. Empreendedor individual, MEI. Que é o MEI. Exatamente. Né? Aí eu procurei o Sebrae e o Sebrae abriu as portas para mim e para quem for, justamente para isso. Me ensinando o caminho. A se tornar uma pequena empresa. Uma pequena empresa. E com isso, muitas pessoas pensam, se eu for pagar imposto, se for pagar alguma taxa, eu vou ganhar menos. Não, pelo contrário. Não. Abriu assim para você um universo de clientes, né? E o MEI é algo que funciona bem. E aí, além da dica espiritual aqui, de que a gente precisa de Jesus, precisamos orar, o programa também está te dando aqui uma dica na área do empreendedorismo. E eu tenho levado essas palestras de empreendedorismo, inclusive para as nossas igrejas, porque eu creio que isso é algo do Senhor mesmo, verdade. Que as pessoas, nós estamos vivendo num país em crise a crise é o melhor momento para o empreendedor. Você ser empreendedor, Então, eu tenho aprendido isso e tenho levado essas palestras para as nossas igrejas justamente porque temos sido abatidos nas nossas igrejas por um monte de chefe de família desempregado, pessoas passando por problemas financeiros, mas que eu creio que o empreendedorismo é um caminho que o Senhor abriu. Com certeza. Entendeu? Você, inclusive, me falou que você também dá aulas e que você gosta de compartilhar Cristo. Eu gosto. Eu fui convidada. Então, enquanto você está dando aula, você vai testemunhando sobre Jesus. Aliás, isso é uma característica de quem é apaixonado por Jesus, né? Não interessa onde você está, você precisa contar como é bom ter Jesus. É verdade. E você acaba, nesse teu momento de dar aula, compartilhando Cristo. Aí eu fui convidada, o Senhor botou isso no meu caminho para dar aula de artesanato em 2 clínicas psiquiátricas, 2 casas, porque eles moram lá. E assim, tem sido uma bênção, porque eu comecei a pensar isso, né? E eu falava, não posso chegar lá simplesmente, falar, vamos pintar esse paninho aqui, vamos tal. E aquele monte de gente lá sedenta, sabe, Claudete? Mas eu comecei a orar. Eu falei, não, Senhor, me dá uma estratégia, que eu tenho que arrumar um jeito, abençoar esse sabe, povo. De chegar nesse povo. E é gente que veio das drogas, gente jovem, gente muito idoso. Então, abrange ali homem, mulher, muita gente. Aí eu comecei a procurar, então eu sempre, às vezes, hoje nós vamos pintar uma caixinha. Aí eu já levo uma parte gráfica já feita para eles, aí eu sempre levo um versículo. Deus é bom. E você tem visto que isso tem abençoado eles? Eu tenho visto que isso tem abençoado. Que bom. Eu tenho, no início, tinham muitos pacientes e hoje eles já me identificam como a professora que é crente. Então, inúmeras vezes eu chego lá e eles falam, trouxe a Bíblia hoje? Que bom. Então isso, olha, isso é algo assim que eu sou grata a Deus.
Eu fico tão feliz com isso. Que bom. Eu fico tão Muita feliz. bênção, né, que Deus te deu, Jaqueline. Amém, glória a Deus. Então, eu estou fazendo minhas feirinhas por aí. E o nosso tempo está acabando. Amém. O papo está tão gostoso. A gente podia ficar aqui, né? É verdade. Mas foi muito bom saber como Deus cuidou de você, da importância das mães orarem. Você falou sobre isso. E também desse povo aí que nos assiste. Orar, sim, mas também empreender. Partir para o trabalho. Amém. Né? Obrigada, Jaqueline. E vocês estão vendo aí um telefone, ligue para nós, temos um grupo de voluntários que irão atender a sua ligação com muito carinho, com muita gentileza, quem sabe até orar por você mesmo. E fique ligado, o programa não terminou, você ainda vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus. Ele ouve as nossas orações, fique ligado. Meus irmãos, certamente um dos homens mais sábios de toda a história da humanidade foi o rei Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria ao invés de riqueza e vida longa. Com isso, Deus deu a ele riqueza, vida longa e sabedoria. Então, num dos seus provérbios, ele destaca algumas coisas que certamente vão abençoar as nossas vidas se nós prestarmos atenção àquilo que esses princípios nos ensinam. Veja só, primeira coisa maravilhosa demais para o salmista. Ele diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas para mim. A primeira é o caminho da águia no céu. Veja só, o caminho da águia no céu é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque o caminho da águia é maravilhoso? Porque ela tem um sentido, ela tem um alvo. Ela não fica rodando, sem saber para onde vai, precisando de uma corrente ascendente, como fazem os urubus, para irem subindo, etc. A águia, ela tem um alvo na vida. E isso pode ser maravilhoso, pode ser salvador, pode ser profundamente abençoador na vida do seu filho. Ter um alvo, saber para onde está indo, saber o que eu devo fazer com a minha vida, saber e focar em algo que vai abençoar, que vai enriquecer o meu coração. Por isso, nós não devemos perder o nosso tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Eu tenho acompanhado, todos nós, o que está acontecendo com a mocidade. Vocês já notaram que toda essa garotada, esses jovens, eles passam 80% do tempo teclando, conversando em WhatsApp, em Facebook, em coisas assim. Vocês já notaram isso? Eu tenho notado. Não só os jovens, muita gente que está na internet, que está ligado, né, nessas coisas. Eu não digo que isso é ruim, pelo contrário, isso é progresso, isso facilita a nossa vida. Mas tem gente que está totalmente desequilibrada nessa área. Já não tem mais capacidade de estudar, já não tem mais tempo para conversar com os seus pais, com os seus amigos, eles se isolam naquela maquininha, ficam conversando coisas que não têm valor nenhum, que não chega a lugar nenhum, fazendo selfies, retratos de si mesmo, mostrando onde estão, etc., mas para se mostrar como uma forma, não de comunicação, mas uma forma de se dizer, olha eu, veja eu, estou numa boa. Quer dizer, isso tudo faz com que a gente perca o sentido na vida. Eu quero desafiar você a usar essas coisas, mas não se deixar vencer por essas coisas. Existe um limite em que nós precisamos desligar o iPhone, desligar o iPad, desligar o computador e passarmos a ter relacionamentos com os amigos, com os parentes, com o nosso estudo, com a nossa capacidade de trabalho. O caminho da águia no céu é algo que a gente precisa pensar e procurar tirar valores disso para fazermos da nossa vida uma vida com sentido, uma vida com direção. Outra coisa que para Salomão era profundamente maravilhoso era o caminho da cobra na rocha. Quando uma cobra passa por uma rocha, ela desliza sobre a rocha, ela não deixa rastros.
Você olha para trás, não sabe por onde a cobra passou. E isso é maravilhoso, sim, quando a gente traz para a nossa vida. Eu tenho que viver a minha vida de tal maneira que quando eu olhe para trás, eu não tenha que me arrepender de nada. Algo que eu fiz lá no passado que vai desencadear tragédia, inimizade, separação, morte, porque eu fiz alguma coisa lá que teve consequência. O pecado tem sempre consequência. O pecado gera separação, mágoa, tristeza, lágrimas, decepção, derrota. Então, o caminho da cobra na rocha, que não deixa rastros, significa alguma coisa para mim e para você, meu amigo, que está me ouvindo nesse sábado de manhã. O que é que eu posso fazer da minha vida para ser abençoado? Pois bem, caminhe de um jeito, viva de um jeito que você, ao olhar para trás, não tenha que se arrepender de nada, não tenha que revisar as coisas que você fez porque você deixou uma herança maligna, uma herança maldosa, uma herança ruim. Você construiu bonito, você construiu uma família bonita, com padrões, você construiu amizades profundas e que duradouras. O caminho da cobra na rocha me ensina a viver de tal maneira que, ao olhar para trás, eu possa dizer: muito obrigado, meu Deus, tu me abençoaste, tu tomaste conta de mim, tu me orientaste, eu vivi uma vida que abençoou outros, fiz amigos, construí uma coisa bonita para mim e para minha família. Então, que você faça isso. Jesus Cristo entra no nosso coração, ele apaga o nosso passado e ele faz com que daqui para frente a gente tenha uma vida sem alterações negativas. Pelo contrário, fazendo com que a gente seja uma pessoa profundamente vitoriosa naquilo que fazemos e planejamos. Você sabe, existe um telefone aparecendo aí na nossa tela. Esse telefone, ele aglutina diversas pessoas que vêm para cá, para a nossa sede, e aguardam a sua ligação. São dezenas e dezenas de ligações. Se você não conseguir falar agora, aguarde 15, 20 minutos e ligue. Mesmo depois que o programa já tiver terminado, existem pessoas que podem atender a sua ligação, o seu telefone. Nós não vamos pedir a você dinheiro, não vamos pedir voto, nós vamos orar por você, para que você tenha uma vida de tal maneira que, ao olhar para trás, não deixe rastros ruins, para que você venha depois a se lamentar daquilo que você fez. Mas o salmista, o Salomão, o rei Salomão, disse ainda mais uma outra coisa, que é maravilhosa demais na sua concepção. É o caminho do navio no meio do mar. Meus amigos, naquela época, quando Salomão escreveu isso, o navio no meio do mar, só existia uma maneira de você se localizar, de você se orientar. Hoje em dia nós temos o GPS, não é? Que é o Global Position System, que determina a sua localização. Até no nosso telefone nós sabemos onde estamos e sabemos até onde os nossos amigos estão, né? Buscar amigos. Meu filho, mas naquela época não havia isso. Para você se localizar, você tinha que olhar para cima. Você tinha que pegar uma estrela, casar com uma segunda estrela e colocar uma terceira estrela nesse triângulo, e essa forma dava ao navio uma posição muito aproximada de onde eles estavam. Olhar para o alto para se posicionar. O que significa isso na nossa vida? Eu preciso olhar para Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ter referência no meu Pai, na minha vida com Ele, eu preciso buscar a Sua presença, eu preciso me orientar naquilo que Ele me ensina. Eu tenho ficado um pouco aflito por alguns ensinamentos que nós estamos vendo nas televisões, até de programas religiosos que se dizem evangélicos. Pastores que tentam orientar as pessoas de uma maneira que não é bíblica, fazendo com que elas creiam em superstições, creiam em coisas que a Bíblia nunca ensinou, fazendo com que as pessoas se apeguem a promessas que Jesus nunca fez. Por exemplo, Jesus nunca prometeu pagar a dívida que você faz no seu banco.
Se você tem uma dívida, você vai ter que pagar a sua dívida. Você vai ter que arcar com as consequências da sua dívida. Ele não faz a sua dívida desaparecer. Eu vou chegar no banco, vou colocar assim a minha folha de dívida e vou pedir para Deus anular a minha dívida. O que é isso? Jesus não vai fazer isso. Isso é uma coisa errada. O milagre parte de valores e referências profundamente éticos e princípios que são princípios da verdade e não da mentira. Então, algumas coisas têm sido vistas aí em programas de televisão e, inclusive, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos estar muito atentos para saber o que realmente alguns líderes, alguns pastores, alguns sacerdotes, o que eles estão querendo ao dizer essas coisas, ao ensinar essas coisas, para que você não seja levado por uma coisa assim de engano, não é? E você ser levado por uma falsidade, uma coisa errada, uma coisa que não é de Deus. Olhar para cima, para nos localizarmos na vida, olhar para Deus, olhar para os princípios que Jesus deixou para nós nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, faz com que eu e você, meu amigo, tenhamos referências do correto, da verdade, daquilo que Jesus prometeu e que eu posso realmente reivindicar para mim como resposta para a minha vida. Isso não significa que nós não vamos ter desastres, derrotas e vamos ter coisas que vamos ter que refazer, consertar, né? A Bíblia não é um livro que isenta as pessoas de erro. E aí você aceita Jesus, não tem mais problema, não fica doente, não é verdade. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós podemos vencer com ele também. Os verdadeiros valores estão quando nós olhamos para cima e fazemos com que a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, sejam referência para a minha vida, para o que eu faço hoje, para o que eu fiz ontem e para aquilo que eu vou fazer amanhã. Jesus nos ensina a caminhar com dignidade, com honradez, com credibilidade, com honra. O Brasil nunca precisou, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, de homens e mulheres que venham para os canais de mídia para dizer não tolices que o povo quer ouvir, mas a verdade bíblica que o povo, que os brasileiros precisam ouvir para consertar as suas vidas, para endireitar os seus caminhos e viverem uma vida abençoadas na presença de Deus. Então, 3 coisas são maravilhosas demais para mim, não é verdade? O caminho da águia no céu, que tem sentido. O caminho da cobra da penha, na rocha, que não deixa rastros. E o caminho do navio, no meio do mar, quando nós olhamos para cima, para nos posicionarmos com correção na presença de Deus. Eu quero orar com você, para que a sua vida seja assim. Uma vida de direção, uma vida sem deixar rastros e uma vida que sabe olhar para os céus e eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Vamos orar, meu amigo. Meu Deus, meu Pai, aqui está essa família, este homem, esta mulher que está sintonizada agora nesse programa, um programa que se propõe a abrir o coração das pessoas para as verdades bíblicas, um programa que quer ver o nosso povo, a nossa gente, os nossos amigos abençoados, libertos de heresias, de superstições, de malícias, de feitiçarias, de coisas que enganam e fazem com que o povo se perca, se corrompa. Meu Deus, nós queremos ver a nossa gente salva, liberta por Jesus, sabendo caminhar uma vida de fé, mas também uma vida de conceitos bíblicos, morais, regras bíblicas para abençoar a nossa família e os nossos amigos. Abençoa esse homem, faz com que ele veja, no meio dessa multidão de programas religiosos, os programas que decididamente estão interessados em exaltar o reino de Deus e a sua mensagem e não trazer
propaganda enganosa para as pessoas. Ajuda esse homem a ter esse discernimento, a abrir o coração, a ver a verdade, porque a verdade nos liberta. Eu oro por ele, já crendo na tua resposta e na tua bênção, já orando, agradecendo por isso, em nome de Jesus. Deus o abençoe, meu amigo, e até o próximo sábado, sempre neste mesmo horário. Eu sou o pastor Paulo César Brito e quero desejar a você uma semana muito abençoada. Até o próximo programa.